A semana 1 terminou, muita coisa aconteceu, jogos eletrizantes, jogos que ficaram abaixo do esperado. E já vamos começar com a notícia triste logo de cara. Aaron Rodgers realmente rompeu seu tendão de Aquiles na partida de ontem entre o New York Jets contra Buffalo Bills, lá em Nova York. Era a estreia de Rodgers pelo Jets, torcida local empolgadíssima para ver a atuação dele, que jogou apenas 4 snaps, machucou, saiu de jogo e agora está confirmado que ele irá perder toda a temporada devido a essa lesão. O Green Bay Packers não recebe a escolha de primeira rodada que estava efetuada na troca pelo Aaron Rodgers, porque tinha uma condição de o Rodgers participar de mais de 65% dos snaps. Com essa lesão ele está fora da temporada, não joga mais, então Green Bay vai ficar sem essa escolha de primeira rodada. E muito provavelmente os diversos jogos dos Jets que estavam programados para o horário nobre nos Estados Unidos provavelmente vão mudar, não deve ser mais os Jets, porque agora Zach Wilson está no comando, conseguiu a vitória contra os Bills, mas mesmo assim é muito abaixo do nível de Aaron Rodgers. Quem venceu esse jogo foi mais a defesa do que realmente Zach Wilson. Mas vamos falar da rodada em si, de toda a semana, começando pelo melhor jogo. Qual foi o melhor jogo na minha opinião? É Miami Dolphins contra Los Angeles Chargers. Os Dolphins venceram por 36-34 em Los Angeles e esse foi um jogo fenomenal. Tyreek Hill, disparado o melhor em campo na minha opinião, mas foi um jogo muito bom. Tua Tagovailoa fez um bom jogo. Os Chargers fizeram uma boa partida também, mas perderam em casa e com isso é um grande prejuízo para a equipe de Los Angeles. Porque como eu falei no pré-jogo aqui antes de começar a semana, já era um jogo decisivo. Dolphins e Chargers provavelmente vão brigar ali pela 7ª vaga de playoffs. Então com essa vitória em Los Angeles, os Dolphins já dão um grande passo para conquistar a classificação. E agora, inclusive com a lesão de Aaron Rodgers, por que não os Dolphins sonhar com o título da divisão, que aí já fica tudo mais fácil. Aliás, essa pode ser uma notícia boa para os Chargers, porque os Jets dificilmente vão para os playoffs agora. Então, uma vaga a mais aí que os Chargers podem sonhar em conquistar. O melhor jogador ofensivo da semana, para mim, foi Tyreek Hill. Como eu falei, ele jogou muito, desempenho absurdo, grandes touchdowns, grandes jogadas. Tua também passando muito bem para ele, mas o grande destaque para mim foi Tyreek Hill do Miami Dolphins. O melhor jogador defensivo para mim foi Stephon Gilmore dos Dallas Cowboys. Esse é um prêmio individual, mas também coletivo. A defesa do Dallas Cowboys conseguiu um feito impressionante, foi um jogo sensacional de toda a defesa, conquistou uma vitória de 40-0 para cima dos New York Giants. Não esperava isso, acho que eu nunca vi uma vitória tão avassaladora de nenhuma equipe na NFL. Os Giants realmente estavam muito abaixo, Daniel Jones decepcionante, mas mesmo assim não tira os méritos de Dallas, especialmente de sua defesa, que jogou muito, e Stephon Gilmore foi um dos destaques dessa defesa, então por isso, para mim, não tinha como não ser um jogador de Dallas, então o prêmio vai ficar para mim, na minha opinião, de melhor jogador defensivo da semana, para Stephon Gilmore. E para a melhor jogada da semana teve uma mudança. Inicialmente, a melhor jogada para mim tinha sido de Bijan Robinson, do Atlanta Falcons. Touchdown impressionante, deixou o jogador de Carolina no chão. Grande atuação, inclusive, de Bijan Robinson nessa semana. Mas ontem, com o Monday Night Football, Xavier Gipson, do New York Jets, conquistou um touchdown de retorno de punch para vencer a partida no extra time. Rapidamente, Xavier Gipson decidiu a partida com esse touchdown fenomenal. E aí, vitória de Nova York. Time da casa comemorando, os Jets conseguem a primeira vitória logo na primeira semana, mesmo sem Aaron Rodgers. E agora eu sei que é cedo, mas eu sempre gosto de brincar com esses cenários de playoffs. Como ficaram os playoffs depois dessa primeira semana? Temos Cleveland Browns na AFC, ficaram em primeiro, então não jogariam o wild card, né? Descansariam na primeira semana de playoffs. E na NFC, Dallas Cowboys em primeiro também iriam descansar. Os confrontos da NFC, inclusive, seriam entre San Francisco 49ers contra Los Angeles Rams em Los Angeles. Inclusive, os Rams conseguiram uma vitória surpreendente, na minha opinião, muito boa. A vitória em si não é tão surpreendente, mas a forma como ela aconteceu foi uma vitória arrasadora e eu realmente não esperava. Tampa Bay Buccaneers jogaria contra Atlanta Falcons em Atlanta. Esse é um jogo que bizonho. Isso não deve acontecer de forma alguma. 49ers e Rams até pode acontecer, acho meio difícil, mas pode acontecer. Agora,
Tampa Bay e Atlanta, acho impossível. Atlanta, acho que o Falcons tem chance de classificar, tá bem nivelado ali com os Panthers e com os Saints, mas os Buccaneers não vão brigar por playoffs nessa temporada. A defesa vai fazer isso que fez nessa primeira semana. Vai manter o time competitivo, pode ganhar alguns jogos, mas o ataque tá abaixo e eu não acho que deve manter um ótimo desempenho ao longo da temporada, então não vejo o Tampa Bay brigando por playoffs. E o último jogo aí da NFC seria entre Washington Commanders e Green Bay Packers em Green Bay. Esses também são dois times que não devem classificar para os playoffs, na minha opinião, mas seria um jogo muito engraçado de ver, muito interessante de assistir aí nos playoffs. Inclusive, Jordan Love fez uma ótima partida nessa primeira semana. Já na AFC, teríamos os confrontos entre Los Angeles Chargers e New York Jets. Também é um confronto possível, mas agora sem Aaron Rodgers, acho muito difícil a classificação de New York Jets, muito menos vencendo a sua divisão. Então, não deve acontecer. Os Chargers ainda acreditam na classificação deles. Miami Dolphins e Jacksonville Jaguars em Jacksonville. Esse é um confronto bem possível de acontecer. Como eu falei, o Miami vai brigar para classificar para os playoffs, agora vai brigar pela divisão também. Então, bem possível de acontecer. Jacksonville é o favorito para vencer a sua divisão, então se esse confronto acontecer, realmente será em Jacksonville. E por último, na AFC, Baltimore Ravens e Las Vegas Raiders em Las Vegas. Baltimore, grandes chances de classificar, vai brigar pela divisão, mas os Raiders não acredito em vitória, em classificação dos Raiders playoffs, vencendo divisão, menos ainda. Mas é sempre legal brincar com esse cenário de playoffs, e nessa primeira semana são esses os confrontos que aconteceriam. Toda semana eu vou fazer esses cenários e conforme o tempo for passando eles vão ficando mais realistas e aí sim a coisa começa a ficar mais interessante. Mas por enquanto, deixa o like se você curtiu, compartilha esse vídeo e se inscreva no canal se você quiser mais notícias de NFL e análise da rodada e de antes da rodada começar. Aqui também no canal eu abordo outros esportes, já falei muito de futebol feminino na Copa do Mundo Feminina e com o tempo vou trazendo novos esportes aí, então comenta aqui embaixo que esporte você gostaria de acompanhar no canal e também deixe seu comentário sobre o que você achou dessa primeira semana da NFL. Um abraço, tchau, tchau.